Certo, vamos falar agora sobre o chamado diagrama de Bruckner, ou diagrama de massas, que é uma maneira de visualizar no seu projeto o consumo dos materiais. Então, por exemplo, nessa rodovia, ela começou, vamos olhar aqui o perfil, né, dela, olha, esse é o nosso perfil projetado e esse aqui é o terreno natural. Então, no começo, houve um corte, né? Nós tivemos que tirar material, então sobrou material. E esse material depois ele pode, por exemplo, ser utilizado aqui na frente. Então aqui na frente houve uma utilização desse material excedente aqui, né? Dessa terra que eu tirei daqui. Eu posso, por exemplo, transportar aqui para aterrar. Só que ao longo da via, eu tiro o material daqui, para eu levar o material para cá, eu tenho que pagar um frete, dependendo de como são as condições, né, de logísticas. Essas condições vão fazer com que eu tenha que pagar um frete para transportar a terra excedente daqui para cá, onde ela está faltando. Então, esse estudo pode ser feito bem claramente através de um diagrama chamado diagrama de Bruckner ou diagrama de massas. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, estamos aqui no menu Home do Civil. Eu vou clicar sobre uma dessas linhas de seção aqui e aí aparecem várias opções. Uma dessas é esta opção aqui, ó, tá? Create Mass Hole Diagram. Eu vou clicar e é muito simples, eu vou fazer da maneira mais simples possível, tá? Olha, escolho qual é o alinhamento, qual é o conjunto de linhas de seções. E ótimo, aí tem o estilo, isso tudo a gente vai configurar depois. Vamos criar o diagrama primeiro e conversar logo em seguida. Então eu vou criar o diagrama, vocês vão entender exatamente o que ele está dizendo. Vou deixar aqui embaixo, mais fácil para ver. Pronto. Bom, esse diagrama aqui, para começar, na minha opinião, está muito ruim de ver, porque ele não está com uma escala vertical muito boa. Eu vou ajustar isso aí, tá bom? Então eu vou fazer algumas configurações. Por exemplo, ele está configurado para criar duas linhas aqui, olha, a mais, além da linha que está o último ponto da curva. Então eu vou tirar essas duas linhas aqui de cima e de baixo, tá? Para ficar mais claro, mais fácil de ver. Então vamos lá. Como é que eu configuro isso? Clico aqui, vou dar um ESC, né, primeiro. Clico aqui e aí eu vou ter uma opção, olha, Mass Hole View Properties. Vou clicar, vou vir aqui. E aqui eu tenho esta opção de edição, em que eu posso configurar o exagero vertical. Então eu vou dizer que eu quero que exagere isso aí 5 vezes, né? Então o gráfico vai ser, essa curva que eu tenho aqui atrás, ela vai ficar exagerada 5 vezes. E eu quero também que na grade eu não tenha duas a mais em cima, eu tenha 0 a mais, e para a esquerda, para a direita e para baixo também. Então ele vai ficar justinho, colado com a curva. Vou dar um OK. São mudanças simples no estilo, só para vocês entenderem, fica mais fácil de ver. Pronto, então exagerei aqui. O que eu tenho agora? Agora eu tenho a minha curva exagerada. E como é que é esse gráfico? Olha, na horizontal eu tenho a estaca, né? Então eu tenho as estacas aqui, olha, o número das estacas. Depois vocês vão ver como é que a gente muda isso aí para o padrão brasileiro nos outros vídeos. E aqui, nesse sentido aqui em Y, eu tenho o volume. Por exemplo, no começo, ele mostra um volume excedente de terra. Então, eu estou vendo aqui que eu fiz muito corte no começo, então sobrou material. Por isso que a curva está assim. Alguns vão estranhar, vão olhar aqui e dizer, não, mas aqui não está cortando, não deveria estar para baixo? Não, não deveria, porque aqui eu estou tirando material e esse material então está sobrando aqui. Por isso que aparece dessa maneira, tá bom? E aqui no final, esse material vai sendo utilizado e aqui no final ele vai, né, faltando material. E aí então eu vou ter no final uma demanda por material que eu teria que compensar ali. Certo? Bom, tudo bem. Então primeiramente já dá para ter uma ideia de onde vai sobrar material, onde vai faltar material. Agora eu quero estudar o seguinte. Esse material, esse gráfico está mostrando como se eu tivesse que pagar pelo transporte de qualquer material de um lugar para o outro. Eu vou fazer uma mudança nessa configuração aqui, vou clicar na curva e nessa curva eu vou entrar numa tela aqui de opções de balanceamento.
e eu vou ligar essa opção e vou dizer para ele o seguinte, olha, distâncias até 50 metros de um ponto para o outro, eu transporto sem frete nenhum. Então, eu vou dar um OK para vocês verem o resultado. Olha só, ele já muda o meu gráfico dizendo, olha, esse tanto de terra aqui que estava excedente, ele foi transportado para outro lugar e não teve custo. Então, esse transporte desse material aqui, ele não é considerado um custo. Você pode considerar só o que está dali para baixo. Tá bom? Então, ele já mostra, já faz esse desconto. Eu vou entrar novamente na mesma tela, vou entrar na mesma tela aqui e vou tirar essa opção. Vamos considerar realmente que ele vá considerar qualquer transporte como custo. Eu volto na tela e vou configurar agora duas possibilidades aqui no planejamento da minha obra. Uma delas é uma caixa de empréstimo e outra delas é um bota fora. A caixa de empréstimo é um ponto que eu tenho que posicionar, que eu posso posicionar ao longo da minha rodovia, em que vai haver material disponível para eu pegar esse material e utilizar na minha obra. Bom, então, por exemplo, aqui no começo da minha via, eu tenho material excedente. Então eu posso criar um dump site, ou seja, um bota fora para esse material, né, nas proximidades do meu alinhamento. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou clicar aqui e está lá, dump site. Eu vou indicar em que estaca vai estar posicionado esse dump site. Então eu clico na setinha, vou clicar aqui na setinha, perdão. Ele vai abrir a minha tela e vai pedir para eu clicar graficamente aqui onde é que fica esse ponto de bota fora. Vamos dizer que seja aqui, olha. Eu vou clicar uma posição aqui. Cliquei, ele volta para a tela e me diz, olha, então fica na altura dessa estaca aqui o ponto que você tem para descarte de material. E qual é a capacidade que esse local que vai receber esse material tem? Eu vou colocar aqui que esse local tem capacidade para 6.000 metros cúbicos do material excedente. Então, agora eu vou dar um OK. E pronto, ó, nós vamos ver no gráfico que justamente nesse ponto em que eu disse que havia um bota fora, eu pude descartar esse material. E esse material, então, a curva foi abatida aqui, né? Esse custo aqui desse material foi reduzido. E então agora eu posso ver a nova curva e eu vejo que lá para o final da minha obra vai faltar material, né? Então, da mesma maneira que eu configurei um bota fora aqui no começo, eu poderia ter uma caixa de empréstimo aqui, né? Notem que ele mostra também, olha, as curvinhas como eram originalmente. Na situação inicial era assim, né? Eu passava por aqui. E na nova situação ela está fazendo essa alteração. Então eu vou planejar mais ou menos por aqui uma caixa de empréstimo, um lugar em que eu possa pegar material. Então, voltamos na tela de balanceamento e vamos configurar um ponto de empréstimo, uma caixa em que eu posso pegar os materiais. Então, eu vou indicar a posição, mais ou menos aqui para o final, né? Olha, eu tenho bastante aterro, mais ou menos aqui, assim. Pronto, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, e a capacidade dele vai ser de 10.000 metros cúbicos. Pronto, configurei os dois. Tá bom? Configurei esses dois, vou dar um OK e vejo a minha nova curva agora com esse balanço. Então, essa é uma possibilidade, né? Eu posso combinar esses dois critérios, posso ter um ponto aqui para descartar material excedente, posso ter um ponto aqui para comprar material excedente ou pegar material excedente, e eu posso também vir aqui e dizer, olha, até a distância de 100 metros eu não pago frete. Então, vou dar um OK. Aí eu vejo, olha, que diminuiu bastante a área aqui em que eu vou ter que fazer algum investimento para adquirir esse material, né? Eu consegui despachar esse material aqui, descartar o material e conseguir também comprar, adquirir ou simplesmente pegar mais material ali nas proximidades sem nenhum custo de transporte. Então, esse gráfico ele serve para estudar essas situações de transporte, de custos, numa obra desse tipo aqui, que é linear, né, orientada por um eixo e na qual eu vou ter vários pontos em que em alguns eu vou ter um excedente de material, em outros eu vou ter um material faltando para complementar e eu poderia estudar a viabilidade de transportar ou não transportar esse material de um ponto a outro. Tá? Então esse gráfico é bem importante. Esse gráfico não precisa ser feito necessariamente para terra. Ele pode ser feito para outros materiais. Vou clicar aqui
e vou entrar novamente no comando de criação do diagrama de Bruckner. Só que agora eu tenho um segundo item aqui, olha, em que eu posso escolher qual é a lista de materiais, que é aquela que eu configurei nos vídeos anteriores, e qual é o material que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu quero que ele mostre um gráfico do consumo de asfalto do pavimento, né? Deve ser alguma coisa mais ou menos linear, vamos dar uma olhada, né? E eu vou gerar então agora esse diagrama agora para o asfalto, e ele vai criar para mim aqui o diagrama, né? Nota o seguinte, olha, o consumo ele é bem comportado aqui, é um consumo bem linear, né? Olha, começou em 0 e aí o valor desse consumo foi crescendo de uma maneira bem linear, aumentando, então é bem comportado, né? Também posso planejar ao longo da via uma localização de caixas de empréstimo e nas quais pode estar disponível material para a composição do asfalto, alguma coisa desse tipo. Ok? Então esses são recursos de planejamento da localização desses materiais ao longo da minha via.